Que a paz e a graça do nosso Deus seja com você nesse dia. E hoje o nosso canal Reflexões Bíblicas traz mais uma reflexão semanal. Que esse é o objetivo do nosso canal, sempre trazer uma reflexão da parte de Deus para a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre o perigo de querermos agradar a Deus e ao mundo, que está no livro de Números, capítulo 23, ali onde fala de Balaão, aquele que a jumenta falou com ele, e o rei Balaque, onde o rei Balaque pediu para ele amaldiçoar o povo de Israel, que estava próximo às terras de Balaque. E Balaque, vendo que o povo estava próximo às terras dele, ele manda chamar Balaão, porque ele fica com medo devido de tudo que já ele tinha ouvido falar sobre, o povo israelita, tudo que Deus já tinha feito através do povo, pelejando pelo povo. E Balaque fica com medo e manda chamar Balaão para amaldiçoar, fazer algo para poder exterminar o povo. E é o perigo da pessoa estar em cima do muro, o perigo da pessoa querer agradar a Deus e também querer agradar as trevas, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. E Balaão estava nesse contexto, ele estava nessa situação entre adorar a Deus e também adorar as trevas, fazer a vontade do rei Balaque, que era amaldiçoar o povo, mas também fazer a vontade de Deus. Tanto é que o texto vai dizer que ele vai consultar a Deus, porque ele sabia o que fazer diante da situação, ele sabia o certo a fazer, mas o coração dele estava voltado para o mal. Ele sabia o que precisava fazer, mas o coração dele estava voltado para as coisas terrenas, voltado para o dinheiro, para a posição. Ele ficou tentado ali diante de tudo que o rei Balaque iria oferecer a ele, porque o rei ofereceu dinheiro, ofereceu oportunidades, poder para ele fazer essa maldição contra o povo de Israel. E esse é o perigo que nos leva a nos afastar de Deus. O poder, o dinheiro é algo que nos leva a nos distanciar de Deus, a muitas vezes ficarmos em cima do muro, ficarmos na indecisão. Quando nós estamos na indecisão, nós já estamos do lado errado. E também já quero deixar claro aqui, não é pecado você ter dinheiro, não é pecado você buscar uma melhoria financeira, não. Deus se agrada disso e nós temos que buscar mesmo. Mas tudo que nós fazemos na nossa vida é para a glória de Deus, é para glorificar a Deus. Nós glorificamos a Deus em tudo, com a nossa vida, com as nossas riquezas, com os nossos bens. Só que o problema aqui de Balaão é que ele estava deixando de fazer aquilo que agradava a Deus devido a algo que foi oferecido para ele, algo de valor, algo material, algo físico, algo que perece. Esse era o problema de Balaão, porque Deus se agrada daqueles que buscam ter uma vida melhor aqui na terra, e Deus nos possibilita isso. Ele nos dá saúde para lutar, para buscar, nos dá sabedoria nos negócios, porque isso é algo que agrada a Deus. Deus não quer ver o filho dele sofrendo, Deus quer nos ver abençoado nessa terra, mas que tudo seja para a glória dele. Tudo tem que glorificar o nome dele na nossa vida. Nós não podemos usar a nossa riqueza, a influência que nós temos, o poder que nós temos para poder destruir a vida de ninguém, para amaldiçoar ninguém. Nós não podemos, isso é mal aos olhos de Deus. Nós temos que usar para a glória dele, para abençoar pessoas, não usar a riqueza que temos para destruir a vida das pessoas. Nós vemos que a insanidade de Balaão era tanta, que ele estava tão focado naquilo que o rei Balaque estava oferecendo a ele, que Deus precisou colocar uma jumenta, usar uma jumenta para falar com ele, a jumenta que estava montada, para falar com ele, para barrar a ida dele até o povo. E mesmo assim ele foi. Porque Deus ele insiste conosco até um certo ponto. Mas se nós continuamos
situações para que nós possamos entender que Ele quer nos abençoar, que Ele quer nos livrar, que Ele quer nos salvar. Mas se o homem continua com o coração endurecido, Deus deixa o homem seguir o coração duro dele. Deus deixou Balaão seguir o coração dele. Mas Deus disse para ele, você vai até lá, devido ao teu coração que está já obstinado a seguir esse caminho. Mas você não vai conseguir amaldiçoar o povo, porque é um povo que eu já abençoei. A bênção está sobre eles. Então sobre eles não há encantamento, não há adivinhação. Você vai falar, mas você vai falar o que eu mandar você falar, porque você não vai conseguir amaldiçoar eles. Que coisa linda, né? Aquele que está escondido em Deus, aquele que está no esconderijo do Altíssimo, é aquele que permanece no esconderijo do Altíssimo. Deus protege, Deus guarda, não há encantamento, não há adivinhação, não há nada contra a sua vida. Mas é para você que permanece, não é para você que vai no esconderijo de vez em quando, que só precisa do esconderijo, que só busca pelo esconderijo quando está correndo perigo, não. É para você que permanece, mesmo nos dias bons, nos dias maus, você permanece no esconderijo, é para esses. O Salmo 91 é claro quando diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita, aquele que faz do Senhor a sua habitação, que confia no Senhor, que confia que o Senhor está livrando dos laços, das armadilhas, aquele que confia mesmo nos tempos difíceis, onde ele olha e não vê esperança, não vê solução, mas ele confia que o Senhor está ali, ele confia que o Senhor está pelejando com ele no oculto. É para essas pessoas. E nesse dia eu declaro sobre a sua vida, você que está ouvindo essa reflexão nesse momento, assim como Balaão, assim como aconteceu nessa situação, que toda palavra que sair da boca de alguém para tentar te amaldiçoar, para tentar te destruir, estratégias malignas que o homem usa para a destruição de outro, que o Senhor venha transformar em bênção, que eles não venham conseguir o seu intento e que o Senhor transforme em bênção. Que você possa estar no esconderijo do Altíssimo, que você possa estar debaixo da bênção de Deus, que você possa escolher servir ao Senhor e estar no esconderijo do Altíssimo para que nada te alcance. Eu declaro nesse dia que nada vai te alcançar, nenhuma seta, praga, nada vai chegar à sua tenda, porque o Senhor te guarda, o Senhor te protege e o Senhor transforma toda maldição em bênção. Todo encantamento, toda adivinhação, todo o poder das trevas, toda obra das trevas, o Senhor está pondo por terra nesse dia. O Senhor está destruindo. Porque a palavra dele diz que o Filho dele se manifestou, veio a esse mundo, ofereceu o sacrifício vivo ali por nós para destruir toda a obra das trevas. E que você possa escolher fazer o certo. Que você não seja como Balaão, que sabia o que era certo, sabia como deveria fazer, mas não fazia, devido à obstinação do seu coração voltada para o mal, voltado para o poder, voltado para as riquezas, mas que você, em nome de Jesus, escolha fazer o certo, escolha ouvir a voz de Deus e não deixar ser guiado pelo seu coração. E Jeremias vai dizer no seu livro, Jeremias capítulo 17, versículo 9, que enganoso é o coração mais do que tudo. E Balaão, ele se deixou levar pelos desejos do coração. O nosso coração é enganoso, ele nos engana. Então, que nós possamos escolher fazer o que é certo, não escolher fazer o que o nosso coração manda nós fazer, mas escolher aquilo que está na nossa mente, no nosso entendimento, que nós sabemos o que é certo, porque Balaão, ele sabia fazer o que é certo, ele sabia, tanto é que ele pediu para Balaque oferecer holocaustos a Deus, oferecer carneiro, bezerro, que era um costume, que era o que eles faziam, o ritual religioso da época. Ele sabia que Deus se agradava disso. Ele pediu para Balaque fazer isso, depois ele foi falar com o Senhor. Ele sabia muito bem o que fazer, ele sabia muito bem o que Deus queria, por isso que Deus colocou aquela jumenta ali para falar com ele, porque Deus sabia que ele conhecia a verdade, e mesmo assim ele estava teimando, seguindo o coração enganoso dele, só por causa das riquezas, dos bens que Balaque tinha oferecido a ele. E nós muitas vezes não somos diferentes. Nós sabemos o que é certo a fazer, nós sabemos o que agrada a Deus, mas nós seguimos o nosso coração.
Nós seguimos no engano, só porque achamos ou pensamos no nosso entendimento que aquilo vai ser mais benéfico para nós. Esquecemos que o bem de Deus é maior do que tudo nesse mundo. O que Deus tem para nos oferecer é muito grandioso. Não tem nada terreno que pague o que o Senhor ofereceu para nós e que Ele nos oferece diariamente. E nós nos esquecemos disso. E nos tornamos muitas vezes que nem Balaão, obstinado, com o nosso coração obstinado a fazer o que é errado. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas nesse dia. Que Deus possa alcançar a sua vida nesse dia. Que haja uma transformação de mente, uma transformação de mentalidade, para que o nome do Senhor seja glorificado em tudo que nós façamos. Que você tenha um bom dia. Seja abençoada a sua casa, a sua família, os seus negócios. Que você tenha a direção de Deus e você que seja guiado por essa direção que o Senhor lhe conceder, que o Espírito Santo te conceder. Que você não venha ser guiado pela sua carne, pelo seu coração enganoso. Deus abençoe o seu dia. Se essa reflexão fez sentido para você, eu quero pedir que você leia essa história que está no livro de Números, capítulo 22, ali se estende até o capítulo 23 e o 24 de Números, do livro de Números. Leia essa história e medite nela. E também compartilhe esse vídeo para que possa alcançar mais pessoas, mais vidas. Também se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que quando nós postarmos mais reflexões, você possa ser notificado. Que Deus abençoe o seu dia.